Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Tem um tempão que eu não sento aqui para bater um papo com vocês. Vou explicar os motivos no decorrer do vídeo, mas eu queria muito trazer esse conteúdo aqui para vocês, falar um pouquinho hoje sobre a minha profissão, como já está aí no título do vídeo. Já tem um tempão que eu quero gravar para vocês esse vídeo, contando um pouquinho como que está sendo, né, a minha trajetória, que eu posso dizer assim. O tempo passa muito rápido, mas parece que foi ontem que eu formei. Então, quero trazer aqui para vocês um pouco também de calma para quem está aí nesse momento estudando ou que está aí formando agora. Calma, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Eu já contei aqui em um vídeo, assim, um dos primeiros vídeos do meu canal, que eu sou engenheira civil. Eu formei, pessoal, vai fazer 4 anos agora no final do ano. Eu formei no final de 2019. Eu fui pegar meu diploma apenas no ano de 2020. Mas contando um pouquinho para vocês aí de como foi entrar nesse mercado de trabalho, que para nós mulheres é um desafio. No decorrer da faculdade, eu já estava procurando estágio, porque eu já tinha concluído um curso técnico de 2 anos, então foi um curso que me deu uma carga muito legal. Eu já tinha uma noção do que era uma obra na parte teórica, né? Até então, parte teórica. No meu curso, a gente teve a oportunidade de fazer algumas atividades, como assentar tijolo. Na verdade, nós construímos um banheiro. Era uma matéria prática e, assim, foi muito legal, porque aí a gente colocou a mão na massa, fazendo ali a argamassa de assentamento do tijolo, conferia prumo, nível, fizemos as tubulações hidrossanitárias, teve matéria prática também que a gente fizemos as instalações elétricas de um quarto e uma sala. Então, assim, foi um curso técnico que me deu uma base bacana. Eu saí ali do curso já tendo uma noção do que era uma obra na parte teórica. Então, assim, no decorrer da faculdade, eu estudava muito, pessoal, porque eu tinha ali as minhas dificuldades e eu reconheço os meus pontos fracos. Então, eu estudava bastante no decorrer da faculdade. No início, eu estudava de manhã. Então, eu chegava em casa por volta de meio-dia, almoçava, ajudava nos afazeres de casa e estudava o dia inteiro, a tarde inteira, pessoal. E a minha rotina era essa. E aí eu iniciei aí uma procura pelo estágio. Aqui na minha cidade, pessoal, é bem complicado, assim, essa questão de entrar no mercado de trabalho. Para ser bem sincera com vocês, aqui funciona da seguinte forma: quem indica? Eu acredito que vocês aí também devem ter essa experiência, mas normalmente as pessoas buscam indicações dentro das empresas para depois divulgar as vagas. Então, assim, era um super desafio. Eu estava procurando, mas estava bem complicado encontrar. Aí eu acredito que lá em meados do meu quinto período, eu acho que era mais ou menos isso, quinto, sexto período, eu encontrei uma vaga de uma construtora muito renomada, renomada aqui da cidade, pessoal. Uma construtora, assim, bem bacana, grande, tem aí o seu nome. Ela tem várias filiais espalhadas pelo Brasil. Aqui em Uberlândia fica a matriz, porém ela tem algumas filiais. Tem no Rio de Janeiro, tem no Goiás, acho que São Paulo também. Então, assim, eu vi lá a vaguinha, era estagiário, estudante de engenharia civil e fiz lá, mandei meu currículo por e-mail. Era isso, pessoal. Eu vi a vaga no Facebook e tinha que enviar o currículo por e-mail. Pois bem, enviei o meu currículo, recebi ligação para fazer a entrevista. Aí, outro ponto assim que me incomoda um pouco, pessoal,
Algumas entrevistas parece que a gente tem que se humilhar tanto, se sentir tão ali humilhado, mas infelizmente esse é o mercado de trabalho. Infelizmente. Essa é a pura verdade. Eu tô contando aqui pra vocês o que eu passei. Não é coisa que outra pessoa vivenciou e me contou. Não, pessoal. É a questão que eu passei, que eu vivi e posso até viver futuramente também, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas, beleza. Cheguei pra fazer a entrevista, pessoal. Era uma entrevista em dupla. Eu tinha um concorrente do meu lado. Eu lembro que nós fizemos uma prova. Era uma prova lá com várias questões matemáticas. E depois da prova teve a entrevista em si. A entrevista em si, normalmente eles perguntam mais sobre nós. Apresentou lá, eu lembro que eles apresentaram um vídeo lá sobre a empresa, mas não deram muitas explicações sobre a vaga. Eu lembro que eu entendi que a vaga era para trabalhar no escritório, mas não foi dito qual seria a função. Falaram o setor. Para não vou expor a empresa aqui de forma alguma, pessoal, mas era para trabalhar no setor de orçamento e planejamento. Falei, ótimo. Tá ali alinhado com a construção, dentro de uma construtora, imaginei que seria a vaga perfeita ali para o momento. E eu tenho certeza que foi, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, então, por mais que... Vou contar um pouquinho, calma, vou contar sobre a experiência ainda, calma. Então ali fizemos ali a entrevista, um pouco constrangedor, porque você tem ali seu concorrente do lado, então você responde perguntas sobre você, a pessoa tá ali. E eu lembro que, inclusive, ele sempre perguntava pra mim primeiro, então dependendo ali do que eu falasse, né, a pessoa poderia até melhorar as respostas dela. Mas enfim, fiz ali a entrevista, passei, pessoal, me chamaram para trabalhar e ali não sei se posso dizer que eu amadureci bastante, porque não foi uma experiência nada boa nesse estágio, tanto é que eu fiquei lá pouco tempo, poucos meses. Eu realmente, às vezes eu me pergunto, será que eu fui fraca? Porque eu não aguentei? Eu pedi para sair, pessoal. Eu pedi para sair, porque a vaga era para desenvolver uma função que não tinha absolutamente nada a ver com a engenharia. Era uma vaga para a função envolvia questões financeiras, envolvia questões de pagamentos, notas fiscais, de várias obras. Então eu fiquei bem desmotivada, né? Ali foi eu esqueci a palavra, mas foi como se fosse um balde de água fria, pessoal. Eu tava com uma expectativa muito grande em relação à vaga e eu cheguei lá e era totalmente distinto do que eu imaginei e totalmente distinto do setor que me falaram. Eu trabalhava dentro do setor, mas não tinha nada a ver. A função que eu desempenhava não tinha nada a ver. Fora que também, fora tudo isso, tinha também, assim, colegas de trabalho que, infelizmente, eu posso dizer que essas pessoas não tinha postura profissional ali dentro do ambiente de trabalho. Era como se fosse uma concorrência, e assim, uma concorrência por uma vaga que eu nem tava, sabe, assim, feliz por estar ali. Tava também, assim, muito triste mesmo, assim, nossa, eu tava sendo ali, a minha energia tava sendo toda sugada e eu tinha que conciliar o trabalho com a faculdade, então eu chegava lá 8 horas da manhã, era um trabalho de 7 horas diária, pessoal. Eu chegava lá 8 horas da manhã, saía 3 horas da tarde e aí eu chegava em casa e já tinha que ir pra faculdade, porque eu estudava à noite nessa época. E foi isso, pessoal. Aí, assim, durante um tempo eu ainda continuei lá na empresa, foram meses, na verdade, mas aqui aconteceu tanta coisa, foi pouco tempo, mas aconteceu várias coisas. Eu ainda tinha
esperança de ser mandada para alguma obra, porque eu falei, não, eu quero ir pro campo, eu não quero ficar em escritório não. Lá também eu decidi que eu não queria trabalhar em escritório. Falei, não, eu quero ir pro campo, eu preciso ir pro campo, e eu percebi que não tinha essa possibilidade no momento ali, e pelo que eu tava percebendo, nem futuramente essa possibilidade não existia, porque tinha outras pessoas no setor que estavam ali há mais tempo e que já estava como se fosse nessa fila. Quando surgiu uma vaga para trabalhar na obra, as outras pessoas que já tinham entrado anteriormente seriam enviadas. Ou seja, eu não estava vendo ali muita saída, muito crescimento. Na verdade, tudo bem, eu estava ali tendo a minha remuneração, que era menos de um salário mínimo. Se eu não estou muito enganada, pessoal, era R$ 800 ou R$ 700. Isso em 2018. Foi 2018. Aí foi passando o tempo, pessoal. Eu tava bem desanimada mesmo. Resolvi pedir pra sair, porque ali não tava me agregando. Na verdade, por mais que eu tinha minha remuneração, eu estava deixando de estudar, estava deixando de me dedicar à faculdade. Eu sempre fui muito dedicada aos meus estudos, então assim, eu já estava sentindo uma mudança brusca em relação ao meu desenvolvimento na faculdade, e o estágio também não estava me agregando em nada. Então eu resolvi sair, falei, essa vai ser a melhor decisão. Eu estava me sentindo muito mal lá também no ambiente de trabalho, e foi essa a minha experiência trágica. Meu primeiro estágio foi uma experiência trágica, mas eu sei que com certeza ali serviu para eu evoluir um pouco, para eu crescer de certa maneira e entender também, pessoal, que o mercado de trabalho não é nada fácil. Lidar com pessoas não é nada fácil. Se você não tiver um gestor ali para coordenar a equipe, fica tudo muito bagunçado. Então, nesse primeiro estágio, eu tive essa experiência e pude também abrir meus olhos para essas questões humanas do trabalho, porque não é simplesmente você ir lá e desempenhar a sua função. Você precisa também ter ali todo um gerenciamento com as pessoas que você trabalha, e que não foi nada fácil nessa experiência que eu tive. Beleza, saí de lá, pessoal, e continuei tentando estágio. Continuei buscando vagas, as que tinham disponíveis na internet. Nessa época, eu não entregava currículo, porque não entregava porta a porta, porque eu imaginava que não seria contratada. Até tentei algumas vezes, mas nunca nem fui chamada, pessoal, para as entrevistas, porque aqui funciona dessa forma, é quem indica. Eu até tentava com alguns professores lá do Senai, mas até então não tinha nenhuma oportunidade nem de fazer entrevista. Porque pelo menos quando você tem oportunidade de fazer entrevista, você entende que você não passou porque você não estava preparado, ou porque tinha pessoas melhores que você e que encaixou na vaga. E tá tudo bem também. Beleza. Aí no final de 2018 mesmo, no mesmo ano que eu saí lá do outro estágio, eu vi uma outra vaga. Essa outra vaga era para trabalhar em uma obra de um hospital muito bacana aqui em Uberlândia, que a gente tem até que ter um reconhecimento por esse hospital, porque depois que eu entrei lá, eu percebi que o tratamento dos familiares e das pessoas que estão passando pela doença é um tratamento, assim, muito humanizado. Essa é a palavra. É um tratamento extremamente humanizado. Como foi, pessoal? Vi lá a vaga na internet, fiz lá a minha inscrição, mandei meu currículo, fui chamada. Gente, eu cheguei lá, tinha, sei lá, umas 17, 15 pessoas lá na porta esperando pra fazer a entrevista. E eu fiquei assim, esse tanto de gente pra uma vaga. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Qual a chance, né? Fiquei desesperada, pessoal. Que aí o pessoal chamou pra entrar. Era uma dinâmica em grupo.
era uma dinâmica em grupo, e eu fiquei, assim, até surpresa, porque, assim, eram várias pessoas, tudo bem que, assim, da empresa tinha umas 4 pessoas, eu acho, observando a dinâmica, mas eu fiquei me questionando na hora, eu falei, meu Deus, será que essas pessoas vão, assim, conseguir captar pelo menos ali a personalidade ou a postura, né, de tantas pessoas assim? Mas essas pessoas que fazem esses processos seletivos já estão acostumadas, né, pessoal? Já estão habituadas, eu acredito que eles têm ali um protocolo a ser seguido e que eles conseguem ali observar as pessoas que estão se desenvolvendo melhor durante a dinâmica. Beleza, pessoal? Aí passou uns 3 dias que eu fiz essa dinâmica e recebi a ligação para fazer uma entrevista lá no escritório. Fui, fiz essa entrevista com a responsável do RH e ela me disse que daria um retorno depois, positivo ou negativo, eles me dariam um retorno. Aí passou mais um tempo, eu recebi a ligação falando que eu faria uma outra entrevista com o engenheiro responsável pela obra, lá na obra. Aí dessa vez a entrevista seria lá no campo. Nossa, eu lembro certinho, pessoal, de ir lá. Na verdade, puxando aqui na memória, eu acho que eu saí do escritório, pessoal, da entrevista que eu fiz no escritório, e já fui direto pra entrevista lá na obra. Se eu não tô muito enganada, foi isso. Já tem um tempinho, né, que aconteceu, foi em 2018, então já tem 5 anos. E foi isso, assim, eu lembro que eu fiz a entrevista com ele, e com o mestre de obras também. E graças a Deus passei, foi muito bom esse estágio, assim, nossa, tipo assim, me deu muita visão do que é obra, de como funciona uma obra, pessoal. Lá era contrato de 1 ano, então eu fiquei 1 ano trabalhando lá com eles. Também tinha as questões aí de gerenciamento humano. Dentro do canteiro de obras, pessoal, eu acho que o desafio é maior, porque você precisa lidar com pessoas de várias culturas, de várias classes econômicas, e isso influencia muito na personalidade da pessoa, querendo ou não, isso influencia. Então, era também muito desafiador, mas eu tinha ali como braço direito o mestre de obras, que é uma pessoa maravilhosa, não tenho contato mais com ele, mas que me deu, assim, uma carga muito boa de conhecimento, e era uma pessoa que sabia, já era uma pessoa de idade, então, assim, ele sabia o que ele estava fazendo e sabia contornar situações. Porque obra, pessoal, obra, o engenheiro de obra, ele é um solucionador de problemas. Porque aparece 1000 problemas durante um dia. 1000 problemas. Assim, é incrível como aparece tanto problema durante um dia só e às vezes até no mesmo minuto. Então, você precisa ter ali um equilíbrio de conseguir contornar. Então, assim, nessa obra eu posso até deixar umas fotinhas aqui pra vocês, pessoal, porque desse estágio eu tenho algumas fotos, tem fotos da obra, tá? Foi muito bacana. Eu participei da obra de uma sala, que essa sala é para fazer tratamento de quimioterapia. Então foi uma experiência muito bacana, porque ela é de concreto armado e as paredes precisam ter todo um tratamento especial, ela tem uma espessura para receber ali o laser, né, pessoal, do tratamento. A radiação do laser. Então, assim, e tinha algumas coisas lá que tinha que ser milimétrico, porque é exatamente onde o laser fica, onde a maca fica, então tinha que ter o feixe, tinha que ser exatamente ali centralizado. Foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei eu pude, né, participar da fundação. Eu não vi a execução da fundação profunda, que foi feita de estacas e o radier. Eu vi a partir da alvenaria armada.
que eu posso deixar até as fotos aqui pra vocês, mas assim, eu posso dizer que eu vi tudo, porque foi ali a partir da fundação até o acabamento, pessoal. Na verdade, inclusive até a montagem da máquina, que assim, foi muito bacana. Veio um francês, especialista na montagem da máquina. Foi uma experiência assim muito bacana, muito boa pra mim. Além dessa sala, a gente iniciou também a ampliação da quimioterapia. Na verdade, essa sala que eu acabei de falar, ela era tratamento por radioterapia. Aí, essa outra obra, que era no mesmo complexo, foi a ampliação da quimioterapia. Eu participei ali da fundação e do início da estrutura, pilares, vigas, lajes. Se eu não estou muito enganada, quando eu saí de lá, a gente já estava na concretagem da terceira ou quarta laje, uma coisa assim. Mas assim, foi muito bacana. Eu saí de lá porque eu já ia formar, né? Eu fiquei lá, o contrato era de um ano, então foi de outubro de 2018 até outubro de 2019. E aí eu já ia concluir a faculdade em novembro, né, de 2019. Eles não tinham planos de me contratar, então eu saí, assim, contrato acabou o laço e vida que segue, cada um pro seu rumo. Essa aí foi minhas duas experiências com estágios, né, pessoal? Então, beleza, foi muito bacana até então. E aí eu formei no final de 2019. E aí, pessoal, agora começa a maior preocupação de todas, né? Porque e agora? Formou e agora? Eu acho que é o terror de qualquer formando aí, o terror de qualquer pessoa que tá concluindo a faculdade. Finalizando o estágio aqui, do jeitinho que eu gosto, com concreto. Para finalizar o estágio, teremos hoje concretagem de pilares.